Vamos lá, pessoal, aqui é o professor Douglas. Voltamos aqui com o nosso curso de História da Ética. Na aula passada a gente já viu ética grega. Olha, a ética grega como um todo, começamos lá na relação entre a ética e a mitologia, o surgimento da ética, os primeiros modelos éticos. Falamos dos relativistas, dos sofistas e a relação que eles tinham com a questão dos valores, relativizavam os valores, e aí chegou Sócrates com o pé na porta, com o pé no peito e falou: olha, não, a ética não é relativa, ela é assim, e deu o testemunho da própria vida dele, respeitando as leis, seguindo as leis, morrendo pela busca da verdade. Ali, aqueles valores que Sócrates representa como figura dele, a gente pode falar que ali nasceu a ética ocidental como a gente conhece. Platão vai desenvolver isso de uma maneira mais dualista e Aristóteles, o grande filósofo da ética grego, porque ele vai trabalhar mesmo o termo ética, vai trabalhar da maneira que a gente vê, né? Vai trazer essa ética eudaimonista, como eu falei, a ética da busca da felicidade, onde o homem é um animal político e a virtude é o meio termo, né? E quando o homem age com a razão, com prudência, pruneses, quando ele tem prudência, usa a razão na escolha dele, e quando ele escolhe as coisas corretas segundo a razão dele, usando o meio termo e perante a sociedade, tá? É muito importante a relação com a sociedade. Aí sim ele se torna um homem virtuoso, vai caminhar para a felicidade e vai sim praticar a ética. A ética é uma coisa prática, não tem uma regra específica. Por quê? Porque a vida não tem manual de instrução, a vida está rolando aí. E a ética se faz no calor do momento, segundo Aristóteles, com prudência. Vimos ainda alguns filósofos do período mais helenístico, né? algumas escolas, e resumimos aí, assim, essa busca pela felicidade, esse encontro pela virtude, o meio termo, resumimos, assim, como um todo, a ética grega. Hoje a gente vai falar de ética cristã, cara, e falar de ética cristã é bem bacana, porque fazer esse caminho histórico aqui que a gente vai fazer de ética cristã é, acima de tudo, poder revisitar até mesmo seus valores, o que está por trás dos seus pensamentos muitas vezes. Você que é cristão às vezes não sabe ou não tem uma noção clara de quais seriam as virtudes e como nasceu o pensamento cristão. Vamos falar das três primeiras virtudes, as três principais virtudes, segundo a teologia cristã. Vamos falar de como o cristianismo inverteu toda a história, cara. Inverteu toda a questão da ética e da virtude. É muito bacana isso. A gente vai ver como que isso influencia a nossa sociedade até hoje. Então, assim, é uma viagem importantíssima, interior, onde você vai entender como que a estrutura de justiça, de virtude foi modelada, mudada por valores agora totalmente diferentes dos valores gregos, tá? Os gregos não tinham os valores que os cristãos tinham, os gregos não tinham a noção de subjetividade que o cristianismo trouxe pra gente. Então é bem bacana falar de virtude dentro do cristianismo para entender esse caminho, tá? É muito importante. Você vai ver que no finalzinho, quando a gente for falar de ética contemporânea, ética moderna, quando falar de regras deontológicas, você vai estar já fera aí nessa noção de como que a ética foi construída. E aí vai ser moleza para o seu concurso público, para o que você estiver fazendo. Vamos lá, vem comigo. Vamos lá que a aula é bacaníssima, essa aula aqui, tá? Para você realmente entender o que está por trás da ética cristã. É muito importante quando se fala de ética cristã, comparar ela com a ética que tinha até então, que é a ética grega, uma ética basicamente relacionada que faz uma relação entre o homem e a sociedade, né? E basicamente que fala que todos nós buscamos a eudaimonia, a felicidade. Nós vamos conseguir isso encontrando aquilo que para o que você nasceu, né? Seu ato e potência, lembra? E basicamente, além desses dois paradigmas, o paradigma social, porque o grego ele não tem uma noção como nós temos hoje da subjetividade. Você como indivíduo único, que tem sua história, sua vida, o grego ele ainda se vê como parte de um
conjunto, de uma polis. A polis, a cidade, é tão importante que muitos filósofos, o sobrenome deles não é o sobrenome, é a cidade onde ele nasceu. De tão importante, né? Tales de Mileto. Você vê, é um filósofo grego que o sobrenome dele é Mileto porque ele nasceu na cidade de Mileto. Era muito importante o meio social e aquilo, tá? O meio social é a referência para a ética, como a gente viu. Seja para Sócrates, seja para Platão e até mesmo, principalmente para Aristóteles, o meio social é a referência, tá? Para Platão nem tanto aí, porque ele vai buscar essa referência mais no mundo das ideias, mas para Sócrates e para Aristóteles, o grande pensador da ética grega, o meio é referência, tá? O meio é referência, a sociedade é referência, como de certa maneira é até hoje. O cristianismo trouxe uma mensagem extremamente nova aqui, tá? Vai mudar os paradigmas totalmente. Quer saber o que mudou? Então vem comigo aqui que você vai entender o quanto a coisa agora aqui vai mudar de figura, beleza? Primeiro, cara, o cristianismo trouxe um paradigma transcendente. O que é um paradigma? Paradigma é um ponto de partida, é como se fosse um óculos, assim, olha. Por que um óculos? Porque se eu colocar o paradigma aqui, ó, econômico, eu vou ver questões econômicas em tudo que eu olho. Se eu coloco o paradigma judiciário, é tudo uma questão de leis. Se eu coloco um paradigma religioso, eu vou enxergar religião em tudo. O paradigma nesse sentido é quase um óculos, como a gente pode enxergar o mundo através daquilo. O cristianismo trouxe um novo paradigma, um paradigma transcendente. Como assim? Os gregos, meu amigo, os gregos tem um grande poeta que vai dizer o seguinte: os gregos eles viviam com os deuses, eles andavam com os deuses, eles conversavam com os deuses. Os gregos faziam isso. Por quê? Porque para os gregos, os deuses eram Gaia, a própria terra. Eros, por exemplo, um deus grego, da mitologia grega, Eros é o próprio amor erótico, tá? Então o próprio amor erótico é uma força, a vontade, Marte. Então assim, para os gregos, os deuses estavam aqui. Eles estão dentro de você, eles são sua vontade, eles são... Os deuses gregos eram muito, muito presentes na vida aqui, no que eles estão fazendo, na árvore, na natureza, no sentimento, na emoção, até mesmo no tesão. Então, tudo isso faz parte, são deuses. Os gregos realmente estavam junto com os deuses dele. E como você quer encontrar a beleza transcendente, a beleza... uma beleza espiritual? Segundo os gregos, olha em volta, olha para dentro de você, você já encontrou. É isso aí que você está vendo. O cristianismo vai trazer uma noção de que não, tá? O cristão ele vê diferente, ele olha para esse mundo e ele fala, cara, esse mundo é fantástico, beleza, tá? Mas o mais louco mesmo seria saber quem criou isso, né? Você está entendendo? Quem criou tudo isso aí? Porque se a gente tiver... O cristão vai pensar, se a gente souber quem criou, cara, o cara que criou o ser, quem criou isso é que deve ser fantástico, que deve ser transcendente, porque nem aqui tá. Então, olhar para a natureza não é olhar para Deus para um cristão. Olhar para um testemunho do que Deus fez e tudo, mas não é olhar para Deus. Deus não está na natureza mais. Deus é transcendente, ele é transcendente de tudo isso. E sabe por que isso é importante? Cara, isso é muito importante porque o Deus cristão agora, tá? Ele não está aqui na natureza, dentro lá da árvore, do instinto, da emoção. Ele tá, como ele está transcendente, a busca e a visão, o paradigma cristão vai buscar tudo nos transcendentes. Você vai ver, as virtudes vão estar dentro do transcendente, tudo, toda a busca vai estar ligada ao transcendente, toda a busca, beleza? Eu peguei um trecho aqui, né? Que a gente tem o apóstolo Paulo, um grande orador e assim, muito, mas muito perspicaz, né? Paulo vai estar lá no meio dos atenienses, dos gregos, e vai dizer, ó, homens atenienses, né? Eles estão lá com vários altares de todos os deuses, e olha que interessante. Ele tá vários altares e tem um altar para o Deus desconhecido. A maioria das pessoas conhecem, é uma passagem muito famosa. E aí, Paulo vai dizer assim, pois é, eu vim falar de um Deus que vocês não conhecem, um Deus desconhecido que não está aqui. E aí Paulo vai dizer, ó,
esse Deus desconhecido, é para ele que eu estou aqui. É para esse Deus, né? É sobre este Deus desconhecido que vos honrais sem o conhecer. É o que vos anuncio. Quando eu peguei essa parte aqui porque Paulo está deixando claro que é um Deus que não tá. O Deus cristão é um Deus esquivo, cara. É um Deus que você tem que ir atrás dele, você tem que se purificar, você tem que buscar ali e aí chegar até ele, porque ele não está aqui, ele não está à sua disposição no sentido prático como os deuses gregos estavam aqui, ali, nas coisas. Não, ele você tem que achar ele é transcendente, ele não está na própria natureza, ele está além disso, ele é superior a isso. E nesse sentido, há um trabalho que você tem que fazer até chegar a ele. Essa visão é muito importante para você entender como a ética cristã vai beber disso aqui, tá? Lembra que o que é ética? O que é estudo da ética? É estudo da ação, do coletivo? Não, é estudo dos valores que estão por trás da ação. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? A gente está começando a mergulhar no que são os valores por trás da ação segundo o pensamento cristão. Bom, caminhando aqui, outra coisa importante que a ética cristã vai trazer, eu trouxe aqui, ó, é a noção de Deus único, tá? Diferente das outras religiões da época, da antiguidade, o cristianismo nasce com a religião de indivíduos que não se definem por seu pertencimento a uma nação, tá? Ou um estado, mas sim pela sua fé em um Deus único. Essa noção do Deus único é muito importante, cara, porque vai quebrar essa noção de que, sei lá, você é brasileiro, indiano, você é árabe, não importa, o Deus está aí para todos. Essa é uma noção diferente, tá? Mesmo no Antigo Testamento, nas religiões mais antigas, a gente tem quase que Deus de uma nação, de um povo. Aqui não. Com o cristianismo em si, vai vir a noção de um Deus único para todos, tá? Um Deus único para todos aqueles que aceitam esse Deus. Essa noção é bem interessante, porque ela vai tirar a noção de coletivo. Entenda! A gente está estudando os valores por trás da coisa. E ela vai tirar essa noção do coletivo e vai focar no indivíduo. O cristianismo, preste atenção no que eu vou dizer, o cristianismo criou a noção de subjetividade, sujeito único. Você é especial, né? Deus tem um plano na sua vida. Você já ouviu isso? Esse tipo de conversa, Deus tem um plano na sua vida, você é especial, você é único, isso está por trás de uma visão interessantíssima que o cristianismo trouxe pra gente, que é uma valorização do indivíduo perante Deus, e não mais o indivíduo como membro de uma sociedade, uma ação somente, de uma nação somente, tá? O indivíduo, eu sou brasileiro. Hoje em dia isso não diz nada de mim. Eu sou tal, não importa onde eu nasci ou como que é, o que importa mesmo é a minha relação para um cristão, né? É a relação que essa pessoa tem com Deus e não mais com a sociedade. Olha como ele vai buscar as referências dos valores em lugares diferentes, tá? Isso aqui é muito diferente do pensamento grego, muito diferente do pensamento grego. E tem muito a ver com a ideia de que Deus seria um Deus único agora, tá? Um Deus único. Caminhando para frente aí, eu peguei alguns pontos aqui, né, da igreja, para você entender alguns pontos gerais, né? A igreja como um todo vai ensinar, a igreja, eu falo em geral, vai ensinar que Deus regula o comportamento humano, tá? O homem é corrompido pelo pecado. Se na Grécia Antiga o homem era um ato em potência que podia encontrar mil coisas, desenvolver tudo que está dentro de você, e você tem dentro de você coisas boas, valores que vão te levar. De certa maneira, os gregos tinham uma visão positiva do homem em geral. Todo homem tinha potência para muita coisa dentro dele. Já no cristianismo vai vir uma visão de que o homem é corrompido pelo pecado, tá? Ele está sujeito à vontade de Deus e o homem é dependente de Deus na terra. É uma visão muito mais de relação com Deus e não mais do homem como uma potência que vai desenvolvendo seus patamares até chegar à felicidade, né? Na Idade Média, com a ascensão do poder da Igreja Cristã, os livros sagrados tornaram-se livros de leis morais, tá? A gente vai ver isso aqui mais pra frente. Os livros sagrados vão se tornar livros de leis morais. Caminhando aqui, vamos falar agora um pouco da virtude no cristianismo. Cara, é interessantíssimo a virtude no cristianismo. Por quê? Porque ela vai trazer uma nova noção de virtude.
nova. Lembra o que é virtude para os gregos? Olha, o que a água é boa? Depende. Matando a sua sede é boa, invadindo a sua casa não é. A água não é boa em si, então depende, tudo depende. Tem um lugar e a medida correta para tudo. As coisas não são nunca boas em si ou más em si. Tudo depende do meio termo, da prudência, do lugar exato, da hora exata. E a virtude é prática. Eu faço a virtude perante a sociedade, se é bom para a sociedade, se traz a felicidade para mim, se tem uma relação boa como cidadão perante a sociedade, beleza, eu sou virtuoso. O cristianismo não, meu amigo. O cristianismo vai trazer uma noção de virtude muito diferente, tá? A virtude cristã. A virtude se define por nossa relação com Deus, olha que interessante, e não com a cidade, a polis. Um cristão, ele é virtuoso não pela relação que ele tem com a sociedade, tá? Não, até porque os cristãos, se você for ver na história, os mártires, eles foram mortos pela sociedade. Esse mundo é pecador, esse mundo, ele não representa a verdade para um cristão. Então a virtude, ela não é mais, a ética não vai estar mais relacionada com este mundo, e sim com Deus. Mudou o paradigma aqui, tá? O homem virtuoso para o cristão não é o homem que está em harmonia com a sociedade. Pelo contrário, muitas vezes é o homem que está em desarmonia com esse mundo. Esse mundo aqui é um mundo pecador. Então, justamente, estar em harmonia com este mundo não é sinônimo de ser virtuoso. Pelo contrário, segundo os gregos, se você seguir a sua própria natureza, as suas potências, você lembra? O que você nasceu para fazer, você vai buscar a felicidade, vai encontrar seu lugar. Um cristão vai dizer seguir a natureza do homem é pecadora. Não dá para seguir, a gente tem que buscar algo transcendente. Um cristão vai dizer, olha, a virtude se define por nossa relação com Deus e não com a sociedade. Nem com os outros, não é com os outros. Os outros estão achando que você é babaca, mas você é cristão e você está seguindo as coisas. Mas todo mundo acha que eu sou isso e aquilo. Não importa, a sua relação com Deus é que importa. Olha como mudou o paradigma, tá? A virtude como ação, como meio para alcançar a Deus. Quem que é virtuoso? Aquele que está seguindo as vontades de Deus para encontrar Deus. Olha como mudou a coisa, tá? O fim último das ações humanas não está nesse mundo. Isso aqui é uma quebra de paradigma na política, na virtude, na ética, na lei, em tudo, cara. O cristão, ele trouxe uma visão nova para o mundo, que é a visão de que o fim último da minha ação não é este mundo. Um cristão, ele não ajuda uma pessoa porque ele quer ver aquela pessoa feliz, ou porque, eu ajudo porque aquela pessoa vai ter uma vida melhor. Meu amigo, por paradigma realmente cristão, esse mundo é passageiro. Não é aí. Você tem que ajudar a pessoa por quê? Por causa da caridade, do amor, entender Deus. É tudo uma questão transcendente. Mesmo quando ele faz alguma coisa nesse mundo, entenda. Prática nesse mundo, ele está pensando no transcendente, ele está pensando em relação a Deus. Caridade, amor, tudo é um caminho para chegar a Deus. Todas as ações são ações para chegar a Deus. É tudo uma questão, por que eu estou falando isso? Porque é tudo uma questão transcendente. O cristão mesmo, ele não está preocupado, tá? O paradigma cristão não está preocupado com esse mundo, ou o que vão achar dele, ou o que seja, beleza? Essa é a ideia, uma ideia de virtude, uma ideia de ética já totalmente diferente. Onde o fim, a finalidade, não é... Lembra, para os gregos, qual que é a finalidade? Eudaimonia. Qual que isso quer dizer? Felicidade. Qual que é a finalidade? A felicidade como aquela que... Não é felicidade. Felicidade. Para os gregos, felicidade é fazer aquilo que você nasceu para fazer, cara. Você encontrar a sua natureza, uma coisa interior que está mostrando para você. Então, a pessoa que está em harmonia com ela mesma, com a natureza dela e com a sociedade, com as pessoas, essa pessoa encontrou a sua finalidade aqui. Ela encontrou seu lugar. Ela é uma pessoa virtuosa, ética, tá? Porque a nossa natureza, de certa maneira, para os gregos, principalmente para Aristóteles, é uma natureza até certo ponto ética, porque a gente basta usar razão e a gente vai até lá. Tá? Agora para o cristão não, a nossa natureza não é fonte de ética, a sociedade muito menos, esse mundo muito menos. Agora Deus é a fonte da ética. Logo, a gente transcende, os valores não estão mais nesse mundo, a finalidade não é ser feliz, nem dar felicidade para ninguém, cara. A finalidade é a salvação. A gente tem uma virtude, olha que bacana, cara. A gente tem no cristianismo uma noção de virtude interior, cara. É uma noção de virtude interior.
Para o cristianismo, tá, em geral, para o cristianismo em geral, a virtude é interior, não é mais uma virtude prática ligada a uma ação prática. Não importa a finalidade, não é essa. Ah, eu fiz tal coisa e deu merda, não deu. Mas Deus conhece meu coração. Você vê? É uma intenção que vale para o cristão. Acabou não dando um resultado bom, mas Deus conhece meu coração, sabe que eu fiz algo querendo bem, então dá tudo certo. Porque o que importa é a intenção. O que vale para o cristão é a intenção. A intenção tem que ser pura, nobre. Você vê como mudou? Para o grego, intenção, o grego vai dizer o que importa é a prática na polis, no todo. Para o cristão não, a virtude ela é diferente, tá? A moral do ponto de vista pessoal em relação ao divino, não em relação à sociedade. E ela é uma moral pessoal, interior, cara. As pessoas estão olhando para você, te julgando, não sei o quê. Mas você está seguindo os preceitos cristãos. Tá tudo certo. O fato das pessoas te condenarem é até um bom sinal. O fato da sociedade te condenar. Porque não é nesse mundo que estão os parâmetros. Você vê como mudou as coisas aqui? Virtude interior e privada com Deus, que tudo vê. Cara, esse tudo vê mudou a coisa. Para um cristão, meu amigo, não é falta de virtude ou fazer coisas erradas só aqui. Aqui também, cara, aqui também. Deus vê tudo. Lembro que eu entrei num colégio muito católico uma vez e assim, eu fui usar o banheiro, tava uma plaquinha no banheiro assim, ó. Deus está vendo, tá? A ideia é essa mesmo, não importa onde você está, Deus conhece seu coração, conhece seu interior, seus pensamentos. Se você pensar besteira aí, ó, tá, pensou besteira, já pecou, tá? Essa é a ideia. Para um cristão não é mais a vida prática, cara. Não é a coisa prática que vai te mostrar. Não é só isso. O pensamento também é fruto de pecado, tá? Pode ser falta de virtude, o pensamento, a questão interior, o que acontece dentro de você. Não é mais só o resultado, como para os gregos, não. Cara, é a intenção. E Deus vê tudo. O pensamento negativo. Pela primeira vez na história da humanidade isso aqui, tá? O pensamento é fruto de virtude ou não. O que você pensa. Isso para os gregos não faria sentido. Isso aqui é uma visão nova, uma coisa que o cristianismo trouxe para a gente. Moral, ação ou intenção. A moral agora, o campo da moral, ela não está mais só na ação. Olha, tem um mandamento que diz o quê? Não cobiçais a mulher do próximo. Né? Não fala nada sobre a mulher cobiçar o homem do próximo. Não fala nada, né? Mas fala sobre o homem não cobiçar a mulher do próximo. Você vê, o mandamento não diz não fornicar. Não, o mandamento está dizendo não cobiçais a mulher do próximo, cara. Você está entendendo? É a intenção. Nem chegou a ser fato. Você nem fez nada. Você não assobiou para a mulher, você não chamou nada. Você só olhou com malícia e pensou. Cara, às vezes você nem olhou com malícia, mas você pensou, você cobiçou, pecou. Já deixou de seguir os preceitos morais. Você está entendendo? É uma questão interior, cara. Aqui é uma questão interior. A virtude, a ética aqui, ela é interior. E aqui surge a subjetividade. Como é interior e é uma relação você e Deus, é você e Deus. O individual começou a ter importância. Lembra que eu falei no começo da aula? O cristianismo criou a subjetividade que você tem hoje. Essa ideia de que você é especial, único. A ideia de que você é um ser por si só. A sociedade pode contribuir para o seu desenvolvimento, te atrapalhar, mas é você sozinho que importa. Essa noção de indivíduo, não mais de coletivo, mas de individual, isso é fruto do cristianismo. O cristianismo trouxe essa perspectiva diferente de valores. Vê que isso aqui é aula de ética, não é aula de teologia não, tá? Isso aqui é aula de ética. A gente está falando sobre valores, o que está por trás da ação, o tipo de valores. Você vê que é um valor transcendente, é uma ética e uma virtude interior, uma virtude da intenção. É muito diferente dos parâmetros gregos. A gente vai ver que depois vai mudar, tá? Com a modernidade isso aqui vai tomar outro corpo. E quando a gente chegar na questão deontológica vai acontecer uma coisa muito bacana, uma união de ideias aí. E você vai entender muito melhor, tá? A própria questão da ética. Indo pra frente, a gente sabe que, olha, pro cristão, a questão dos 7 pecados capitais são muito importantes, tá? Os 7 pecados capitais, cara,
eles mostram, aí dentro da visão cristã, eles mostram a raiz de todo o mal. Você vê que eu coloquei isso aqui por dois motivos, tá? Coloquei isso aqui porque nós temos os 7 pecados capitais aqui como símbolo de falta de virtude, né? As virtudes são os contrários dos pecados, né? A gula, a temperança, a ganância, a felicidade com o pouco que você tem, a luxúria, a castidade, a ira, a passividade, a tranquilidade, ou seja, a virtude é sempre o contrário disso aqui. Mas eu coloquei os 7 pecados capitais aqui para você entender uma coisa. Como que a moral cristã é interna? Orgulho, gula, olha, ira, são coisas interiores, cara. Às vezes você nem não tá chegando a bater em ninguém, mas é uma coisa interior. Olha como mudou. Todo o parâmetro vai para o indivíduo, não para a sociedade, e é uma coisa ligada ao coração dele, o que ele sente, é aí que está a virtude ou não, beleza? É dentro, não é mais em nenhum parâmetro político, não é para o cristão, é uma coisa recolhida dentro, é aqui que eu sei se eu sou virtuoso ou não. É minha relação com Deus. Eu posso estar sendo caridoso aqui, mas o que adianta? Eu estou fazendo isso por puro quê? Orgulho, cara. Eu estou ajudando a pessoa aqui, para mostrar para os outros. Já era, perdeu. Você é pecador e o ato que você está fazendo é um ato pecador. Não importa o que você acha. Está entendendo? A ideia aqui é que você entenda o quanto a noção de valores, ética, estudo, axiologia, estudo de valores, o que está por trás da ação num cristão mudou de figura, tá? Uma coisa interior. A questão do livre-arbítrio é muito importante, né? Nós temos aqui uma imagem de Santo Agostinho, um filósofo medieval importantíssimo dentro da questão da ética cristã. Liberdade de pecado diante de Deus e não mais diante da sociedade, como eu falei. A noção de que nós somos livres, nós somos como Deus, nós somos filhos de Deus. Nesse sentido, nós temos uma potência de um Deus, que é a potência de criar e de escolher, cara. Você pode escolher o que você vai fazer. Deus teria dado esse presente ao homem, tá? O poder de escolher, o livre-arbítrio é um dom de Deus, livre-arbítrio. Só o homem teria essa potencialidade. E é daí que vem a moralidade, a ética para o cristão. Todos nós somos descendentes do pecado. Como eu falei, isso aqui é muito importante. O cristianismo ele vai trazer uma nova noção, tá? Uma nova noção de natureza humana. Para o cristão em geral, o homem ele é fruto do pecado. E ele tem uma natureza pecadora, tá? Sua natureza é pecadora, cara. Sua natureza é uma natureza voltada a fazer coisas erradas. Não tem como, você vai acabar fazendo coisa errada. Se você seguir sua natureza, questão de tempo. Você vai lutar sempre contra ela, mas a sua natureza, ela é pecadora. Essa é uma noção que o cristianismo trouxe, porque como eu falei, os gregos é o contrário, a natureza é a própria Gaia. Então a sua natureza, ela é um bem, seja sexual, o que for. A sua natureza, ela é virtuosa. Né? Até certo ponto é a sua natureza junto com a razão que vai se tornar você virtuoso. Para um cristão não, a gente tem que negar a nossa natureza, tá? O cristão é mais livre que o pagão. Por quê? Porque o cristão ele não vai a favor da natureza dele. O cristianismo trouxe uma nova noção. Quanto menos seguir as vontades do corpo, quanto menos seguir as vontades, mais livre você é. Pera aí, professor. Você está falando para mim que quanto menos eu faço o que eu quero com o meu corpo, mais livre eu sou? Exatamente. Quando você faz a vontade para o cristão, quando você faz a vontade do seu corpo, você é escravo disso. Você quer um exemplo? Acompanhe aqui, ó. Você chega na sua casa, né? Eu sempre dou esse exemplo. Você chega na sua casa, imagine, você chega na sua casa com fome, né? Com 11 horas da noite, um dia de trabalho, você abre a sua geladeira e tem um pedaço de bolo que você deixou lá por um milagre, tá lá, ninguém comeu esse bolo, tá lá. Você pega esse pedaço de bolo, cara, vai comer ele. Faz o seguinte, ó, quando você dá a primeira garfada e você for comer, faz assim, ó, não vou comer. O que vai acontecer? O que vai acontecer, professor, é que eu vou comer. O que vai acontecer naquele instante, naquele momento que você falou, não, o corpo tá pedindo, cara, você vai perceber que o corpo não tá te dando escolha, o corpo tá te aprisionando. Você tá entendendo? Fazer o que você quer não é sinônimo de liberdade. É isso que o cristianismo veio nos ensinar.
Fazer o que você quer, o que o seu corpo quer, a sua natureza quer, não é sinônimo de liberdade. Se fosse assim, um alcoólatra seria livre. O alcoólatra é livre, a única coisa que ele quer fazer é beber, o corpo quer. E quando ele vai beber, ele é livre para isso? Claro que não, ele é escravo daquilo. Se tirar, ele vai sofrer, ele é escravo, são correntes. Você está entendendo? Nesse sentido, o cristão é mais livre porque o cristão não faria a vontade do corpo. Então ele é mais livre que o pagão. Beleza? Não é somente a autoeducação que faz o homem, né? Para os gregos, lembra, é uma questão para Sócrates, é uma questão de autoeducar. Ética é autoeducação racional. Não, meu amigo, não é somente a autoeducação que faz o homem ético, e sim a palavra, a divina, a lei divina de Deus, a ajuda de Deus. Se você for tentar ser uma pessoa extremamente correta, virtuosa, meu amigo, você não vai conseguir. Seu corpo é muito mais forte, sua vontade é muito mais forte, você vai cair em pecado, você não vai conseguir. Mas se você pedir ajuda para Deus, aí Deus vai mostrar e Deus vai te ajudar. Você está entendendo? Não depende do homem, depende da lei divina, depende de Deus, meu amigo. Não depende, você tem que ter contato com Ele. É um paradigma diferente. É a luz de Deus que vai fazer você melhor e não uma autoeducação. Não, a sua natureza ganha de você. Já tentou não ser agressivo? Não ofender pessoas que você ama? Não vai conseguir. Chega uma hora que você ofende. Não consegue. Então você precisaria de alguma força divina, espiritual. Essa é a ideia do cristão, tá? Se tornando sujeito moral pelas leis divinas, tá? Pela lei divina. Quanto mais você seguir as palavras que estão lá na Bíblia, quanto mais você seguir as palavras de Deus, mais virtuoso você é. Essa é a noção de virtude ética cristã. Muito diferente, como eu falei para vocês. Muito diferente do que a gente tinha até então. Algumas coisas assim que são, de certa maneira, até quase uma crítica que foi feita à ética cristã. É a ideia de que a gente acabou vendo, a ética cristã ela acabou se tornando muito uma ética normativa. Ou seja, uma ética muito fechada. Que na prática ela acaba se fechando, tá? E virando simples normas. Isso é uma crítica que foi feita e é um dos pontos da ética cristã, né? Diferente da ética grega, que é mais moldada, é no calor do momento, é a razão, é escolher a melhor coisa, mais meio termo possível. Não, a ética cristã, meu amigo, o bem se alcança pela lei divina, pela lei de Deus. E a lei está lá, os 10 mandamentos estão lá. E pronto, tá? Dever de cumprir a lei. O dever, cara, que é uma questão de dever. O homem virtuoso é o homem que, independente de suas circunstâncias, vai cumprir a lei. Quando ele cumpre a lei, ele é virtuoso. Se ele não cumpre, ele não é. Não importa a situação. Né? No cristianismo a gente tem uma ética normativa aqui. É assim que se faz, ponto, acabou. Beleza? A gente vai ver aqui, ó, que aqui que vai nascer aquilo lá que a gente viu. Eu ensinei isso aqui na primeira aula para vocês. Os 3 conceitos, uma pessoa moral, imoral e amoral. Esses conceitos são criados no cristianismo, tá? Só que, claro, é um pouco diferente do que eu ensinei para vocês. No cristianismo vai nascer a noção de moral, como a gente conhece hoje, né? Moral, que estão de acordo com a lei divina. O que está de acordo com a lei divina, com os 10 mandamentos, é moralmente correto. É assim que vai pensar um cristão. Quando está de acordo lá, está moralmente correto. Quando está de acordo com a lei, com a Bíblia, está moralmente correto. Não é mais nos outros, não é a sociedade que eu busco, é na Bíblia, em Deus. Então, assim, quando está de acordo com a lei divina, correto, tá? Imoral, que estão em desacordo com a lei divina. Quem que é imoral? Quem não está de acordo com a lei. Você vê que isso aqui vai influenciar muito a gente para chegar à noção de moral e imoral que a gente tem hoje, tá? E o que é uma pessoa amoral? Que não tem relação com as leis divinas. Ou seja, você toma um copo de leite antes de dormir, isso é um pecado? Não é? Ah, não, você só não tem... Ah, então isso é amoral. Ah, um índio que não conhece a palavra de Deus, não conhece a palavra cristã, não conhece... Ele seria amoral, porque ele não tem uma noção do que ele está fazendo. Nasceu uma visão diferente de moralidade. E a ética cristã, apesar de ser uma ética, ela acabou se tornando muito uma moral, ou seja, uma regra, um hábito, um costume, uma tradição. E não tanto uma habilidade de você... Não, é mais uma regra. Acabou se tornando muito isso, né? Aqui só como exemplo, os 10 mandamentos aqui, tá? Isso aqui seria a base da ética cristã.
que vai influenciar muito, né? E claro, há uma importância muito grande no inferno, tá? A ideia de inferno, não temais os que matam o corpo, tá? E não podem matar a alma, temais antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Para um cristão, meu amigo, para um cristão, de nada vale um homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma. Vou repetir. De nada vale um homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma. Você vê o que está por trás disso aí? A gente está falando de ética aqui, né? Uma aula de filosofia de ética. O que está por trás disso? Valores. Ética estuda valores. O valor não está mais na natureza, nesse mundo. O que você conquista não é mais o que você conquista, mas é a relação com as leis divinas. Tá? O inferno como um sinônimo de castigo. O inferno, não sei se você conhece, olha, o inferno para o cristão, ele é o salário do pecado, ou seja, ele é o resultado de um interior pecador, tá? Então nós mudamos os paradigmas aqui, isso vai influenciar muita coisa dentro do cristianismo. Quais são as principais virtudes teológicas, né? Quais são as principais virtudes teológicas? São 3. Fé, esperança e caridade. É bem bacana isso aqui para a gente entender uma coisa. Fé, esperança e caridade. Um cristão, a principal virtude para ele é a fé. Certeza a respeito de algo que não é demonstrável. Eu sempre digo isso, Jesus tinha fé. Meu amigo, de certa maneira tinha, mas de outra maneira não é uma grande virtude para Jesus, porque ele é Jesus, ele sabe, ele conversa com Deus, ele teria esse acesso. Então não é uma questão de fé, é uma questão de ele sabe. Você não pode ter fé depois de que morrer. Para um cristão não faz sentido, porque depois de morrer você já viu Deus, você já viu as coisas, então já viu o inferno, sei lá, não tem fé. Fé é uma coisa ligada, tá, a você acreditar em algo não demonstrável. E um cristão tem que ter fé, tá? O homem entrega-se a Deus livremente, por isso o crente procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Ou seja, ele entrega-se livremente, é a fé aqui, tá? E esperança, cara, esperança é a segunda maior virtude aí para um cristão. Porque esperança, imagina, para um grego isso não faz o menor sentido. Você esperar num ponto de ônibus, esperar o ônibus passar, isso ser uma virtude? Pelo contrário, o grego ele vai falar, não, tem que ser uma coisa prática, eu tenho que estar fazendo a coisa. Para um cristão não, cara. A esperança é uma virtude extremamente importante, tá? Esperança, por meio dela os crentes esperam a vida eterna e o reino de Deus, colocando-se a confiança, a perseverança na promessa de Cristo. Você vê que assim, o cristão é aquele que sabe o que está passando, mas ele tem esperança na volta de Cristo, ou no céu, no transcendente. Professor, qual é a diferença entre fé e esperança? Muita, cara. Porque a fé é acreditar em alguma coisa que não é demonstrável. Agora, esperança, ele é uma coisa da alma. É como sentir... É uma paixão da alma, tá? É uma sensação, é diferente. Fé está mais ligada ao epistemológico, a acreditar, a ter uma certeza. Agora a esperança não, é uma coisa que se sente. A esperança é uma coisa que se sente na pele, tá? Como se sente dor, esperança, tá? É uma questão uma paixão da alma nesse sentido. E é isso que o cristão precisa, a esperança. É uma virtude aqui para o cristão. E, claro, a maior virtude, talvez, que o cristianismo trouxe e que não existe na história, nada parecido, é a questão do amor, da caridade, né? Por meio dela, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Jesus faz a plena lei de Deus. Ou seja, é a caridade, mas não é a caridade pelo outro, só pelo outro. Não é ajudar o outro para o outro ter uma vida melhor. Cara, as coisas vão passar, a pessoa vai morrer, tudo vai passar, não é nesse mundo. Dar felicidade para uma pessoa nesse mundo não é sinônimo de algo que é importante só em si, não. O importante é a caridade, porque é através da caridade que você vai entender a mensagem cristã. Porque a caridade é o próprio amor, você está entendendo? É através da caridade. A caridade é o meio que Deus está ensinando para você. É diferente, não é uma noção de
ajudar para a pessoa a ser feliz. A finalidade é entender o mistério de Deus através do amor do próximo, né? Peguei aqui o Cherson, que é um cara fantástico, aqui um filósofo cristão fantástico. O amor perdoa o imperdoável, senão deixa de ser virtude. Tá? Olha a caridade. A esperança não desiste mesmo em face do desespero, senão deixa de ser virtude. A esperança não desiste mesmo em face do desespero. E a fé acredita no inacreditável, senão deixa de ser virtude. Ele falando dessas três virtudes cristãs, virtudes interiores. E aí, vamos dizer, a maior figura dá para ser comparada com Sócrates até certo ponto, porque com a vida dele, com a história dele, Jesus vai trazer uma nova figura para o mundo. A figura de alguém que, assim como Sócrates, morreu pelo que acreditava, pelos seus ideais, pela sua mensagem, e que vai trazer uma mensagem extremamente nova. Os gregos acreditavam que a natureza junto com a racionalidade, é o que vai fazer você virtuoso. Mas o amor não é bem visto pelos gregos. Você pode ver isso em Platão, em Sócrates, em Aristóteles. O amor é coisa de gente tola. Gente que acredita demais no amor, vai acabar. E outra, o grego ele vai pensar assim, meu amigo, tudo passa, você vai se apegar às pessoas, você tem que transcender isso. Lembra lá dos estoicos? Tem que transcender essa questão do amor. Não pode se apegar demais. Se apegar demais às pessoas, é certeza que você vai sofrer depois. O cristão não, cara. Se apegar às pessoas, amar o seu próximo é a maior fonte de virtude aqui. É a maior fonte de você entender o amor de Deus e tudo mais. Então, o amor é importante. O amor é o caminho. Essa é uma mensagem extremamente nova, tá? E eu sempre encerro essa aula aqui falando sobre isso, de certa maneira. No testemunho, quem fala muito bem sobre isso é o Clóvis, né? O professor Clóvis de Barros Filho, que é um dos maiores professores de ética que a gente tem. E ele conta, ele fala, eu ateu, né? Ele é ateu e tudo. Ele diz assim, eu demorei muito para entender a mensagem de Jesus, né? Qual que é a mensagem de Jesus, segundo o professor Clóvis? Ele diz, olha, ele tem uma filha que na época tinha 12 anos de idade. Olha, escuta essa história, bem interessante. E ele descobre que essa filha dele tem uma doença terminal, possivelmente terminal, uma doença muito rara, e que ela tem que ficar 1 ano na UTI. Se ela não se curar desse processo, se ela tem um vírus lá, uma bactéria, se esse vírus se desenvolver, ela morre. Se depois dos 12 anos esse vírus não sair à tona, ficar incubado, ela nunca mais vai ter problema com isso. E ele fica lá 1 ano olhando para aquela filha dele lá com aquele perigo eminente de morte. E ele fala que ali, ó, ele pensa que ele daria tudo, ele se colocaria no lugar da filha dele. Ele fala, olha, eu ateu rezo para Deus nesse momento. O professor diz, o professor Clóvis pedindo, olha Deus, coloca ela no lugar dela, sabe? Bota a doença tudo em mim. Eu queria estar no lugar dela. Você vê que a entrega, o amor, essa é a mensagem. O que é uma vida que vale a pena para os gregos? Uma vida que você se realizou como ser natural e tudo mais, transcendeu a natureza mais baixa, mas se encontrou com a natureza verdadeira, está em harmonia com a sociedade e tal. E para um cristão, a maior virtude, uma vida boa é uma vida de amor. Uma vida que você vai amar as pessoas. Ah, mas no fim todo mundo morre. Meu amigo, para o cristão morre, mas se encontra no céu. Você está entendendo? É diferente. Então o professor Clóvis ele diz, olha, naquele momento eu entendi. A vida que vale a pena, segundo o cristianismo, a vida virtuosa é a vida de entrega, de amor, de se entregar, tá? Aí ele conta a história que a filha dele sobreviveu, ficou boa, né? E no aniversário de 12 anos, a filha dele pediu para ele sair de casa. Ele diz, olha, imaginei eu, um cara, 50 anos de idade, saio de casa, passo o meu domingo inteiro numa padaria para minha filha de 12 anos poder fazer a festinha na casa. E quando eu chego, ela me abraça e diz assim, obrigado pai, eu te amo, você é o melhor pai do mundo. E ele fala, eu choro naquele momento e penso, olha, eu posso passar 1 mês longe de casa só para ouvir isso da minha filha. Você vê que essa mensagem, isso é o cristianismo como mensagem. O amor perante o outro é o que faz a vida valer a pena. É uma mensagem extremamente nova aqui, tá? Que não tinha nada parecido até então. Tá? Essa mensagem de sacrifício, né? De entrega, é isso que vai
faz esse perdão, sacrifício, não para ajudar as pessoas, porque não é nesse mundo que está um parâmetro, mas para entender o amor de Deus. Mudou a noção de que a gente tinha até então, de o que é uma vida boa, tá? O que é uma vida boa. A gente vai ter uma noção de moralidade de lei diferente, onde a gente tem 3 noções de leis. Aqui é rapidinho, né? A lei eterna, a lei natural, a lei divina. Nós temos aqui Tomás de Aquino, um grande legislador, importante até para o judiciário e tudo mais, onde ele vai dizer que existe a lei eterna, que representa a própria vontade de Deus, a lei natural para ele, que para ele é a que reflete a lei divina, que a lei natural para ele é nesse sentido o que a vida vem demonstrar como vontade de Deus, e a lei divina, que é as escrituras. E o judiciário, meu amigo, tem que estar abaixo disso, tem que estar seguindo as leis divinas, tá? A lei humana deriva da lei natural e da lei divina, contendo os princípios necessários para a regulação da conduta dos homens. A lei judiciária tem que ser inspirada, segundo esse autor, na lei dos 10 mandamentos, né? Em resumo, a gente pode dizer que a ética cristã é uma ética normativa, é uma moral quase, né? Porque ela tem regras prontas ali, não tá perguntando sua opinião. Então ela é uma regra normativa, tá? Dura nesse sentido. Parece que nem é ética, né? Parece que é só uma moral mesmo, mas ela é uma ética normativa, mas com bases subjetivas, ou seja, apesar dela ser fixa ali, ela é interior, subjetiva, visando o transcendente por meio do amor e da caridade. É uma visão totalmente nova de ética aqui. Beleza? Assim fica a nossa parte da moral e ética cristã. Isso aqui é muito importante, você vai ver agora que com o embate que vai acontecer na ética contemporânea, meu amigo, é muito interessante como que a ética contemporânea vai beber um pouco lá, ó, a ética moderna, perdão, no Renascimento, século XVIII, XIX, ela vai beber muito da ética grega, mas ela também vai beber da ética cristã, até o Kant, que é o grande filósofo, unir esses dois nas regras deontológicas. E aí você vai entender o que está por trás da deontologia, da questão do dever e da crítica que foi feita, né? O Kant vai fazer uma crítica aí a todas as grandes éticas. Vamos ver agora, acabamos aqui ó, a Idade Medieval, terminamos a Grécia, Idade Medieval agora, e próxima aula continuamos com a nossa história da ética. Você vai ver como que a ética foi mudando até chegar aos dias de hoje. Bons estudos para vocês, tá? Já continuamos aí com a nossa história da ética. Bons estudos e obrigado pela atenção. Clique like.